Olá, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Articulação. Opa, deixa eu ver se é. Oh. Olá, galera que está chegando aí para essa conversa. Cíntia chegou. Cíntia. Articulação. Cíntia, me chama aí para te adicionar. Setor audiovisual. Ah, você tá aqui. Não tô conseguindo te chamar. Ah, consegui. Aí, Cíntia, estou aqui colocando Olá. o tema da nossa live, articulação do setor audiovisual. Opa, foi. Ô, Publicar Marília, e sair. Oi, pronto, feito. olha a blusa que eu Tudo bom? tô. Ah, gente, que emoção! Que legal, Cíntia. Massa, camiseta do Cabiria do ano passado. Ixi, acho que travou. Não sei se foi aqui ou se foi você, Cíntia. Pessoas estão me escutando. Ah, voltou. Pronto. Agora Mas eu vi sim. a camiseta. Vim E aí, Cíntia, especialmente com a como você tá? camiseta do Cadeira. Bom, obrigada por ter aceitado esse convite de última hora, ultimissíssima hora. Mas a gente está num momento muito importante. Quanto mais a gente puder falar sobre a votação que vai acontecer terça, melhor. Além de que é um tema sempre pertinente, né? Travou de novo. Vamos ver se volta. Tá travando só a Cíntia ou eu também? Como é que tá aí pra vocês? Opa, voltou. Eu não sei se tá travando só Eu você tô. ou eu também. Mas como a internet é sempre uma incógnita. Mas eu vou repetir então, vamos ver se agora vai. Ah, ó, a Vânia falou que o áudio e o vídeo estão ok agora. Então, além, né, da questão do momento, que é a votação de terça-feira, falar sobre articulação política, sobre organização do setor, é sempre pertinente e a gente fala até muito pouco, de maneira geral. Talvez no setor audiovisual a gente está no meio, numa certa bolha que a gente vê isso acontecer, mas de maneira geral não é algo que a gente... Ih, acho que você travou de novo, Cíntia. Como é que tá a sua conexão aí? Cíntia? Oi, tá travando. Hum, 3G aqui, porque meu Wi-Fi tá muito ruim. tá. Vamos ver se E vai. só que talvez eu caia no meio, tá? Porque eu tô tendo que fazer isso em cada live e para os meus Ah, dados, e meus dados já aham. eram. Se eu Ah, tá. cair, eu vou precisar de uns minutinhos, mas eu volto de novo, só para Tá avisar. bom, tá bom. Eu não sei que parte que travou, que você perdeu, mas eu tava comentando que é importante a gente falar disso, não pela eminência aí da votação de terça-feira, mas também porque nós não temos essa tradição de pensar de pensar coletivamente, né? Isso não está muito natural no brasileiro, na brasileira. Então, a gente precisa realmente ter mais espaços para falar sobre isso. E eu acho que você é uma pessoa assim, perfeita pela sua atuação, não só na PI, mas aí em Santa Catarina, você tem muita história, e acho que seria muito bom escutar isso, como é que essa experiência, e além também de falar um pouquinho mais além da gestão da cultura, para quem ainda não está ligado. E para quem não conhece, essa aqui é a Cíntia Domit Vittar, ela é diretora
roteirista, montadora, tá na diretoria faz parte da diretoria da API, Associação de Produtores Independentes do Cinema Brasileiro. Opa, não é do Cinema Brasileiro, Associação de Produtoras Independentes. Tô ficando nervosa, tô falando besteira. Mas... E diretora do curta Baile, assistam, está no Porta Curtas, é lindíssimo. E agora deixo a palavra com você, Cíntia. Conta um pouquinho pra gente quem é você, um pouco mais que de repente eu não falei, que você acha que é importante para as pessoas entenderem de que lugar você está falando. Certo. Primeiro, obrigada, Marília. Mesmo sendo de última hora, como tu falou, eu jamais diria não a um convite seu e da Cabiria, né, que é um evento importantíssimo no país. Então, também tenho aproveitado, né, tenho participado de algumas lives para falar de cultura, para falar de política, de cinema. Então, que são os assuntos que eu mais gosto de falar mesmo. Então, para mim, está sendo bom, inclusive, né, tá me devolvendo um pouco da rotina, assim, porque sempre que eu sento com as minhas amigas, com o pessoal, acaba o assunto, querendo ou não, acaba indo para esse lado. Porque a gente que está tanto nas artes, no cinema, quanto nesses frontes, né, de representatividade e representações políticas do setor, não adianta, a gente acaba vivendo isso vira uma parte muito grande da nossa vida a ponto de ficar difícil diferenciar, assim, as coisas, né. Eu, além, né, de trabalhar com cinema, que eu trabalho em funções de construção de narrativa, né? Eu trabalho com roteiro, direção, montagem e produção, basicamente. Às vezes, as 4 funções na mesma obra. Além disso, eu atuo muito politicamente e isso acontece desde a faculdade, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu, inclusive, a minha sócia atualmente, Ana Paula Mendes, a gente refundou o centro acadêmico, a gente já começou a fazer várias coisas já dentro da faculdade, porque muito rapidamente a gente percebeu que quem trabalha com cultura nesse país, em vários outros onde a cultura é subsidiada, que é o certo, assim, ao meu ver, né? Porque é um setor econômico e de grande impacto na soberania nacional, ele deve ser sim subsidiado, como vários outros setores da economia do Estado. Quando a gente percebe isso, a gente acaba se engajando, porque mesmo que seja como ouvinte, né? Eu comecei bastante como ouvinte ainda tem uma associação aqui, a mais antiga daqui de Santa Catarina, é a ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, que tem em vários estados do Brasil, né? Tinha uma atuando nacionalmente, a ABD era muito forte nacionalmente, hoje não está congelada, assim, mas as ABDs estaduais funcionam. E foi a primeira entidade que eu tive contato, isso em 2004 já, e comecei a participar das atividades como associada. Eu lembro, assim, tinha até uma carteirinha física de associada da BD, tinha desconto no cinema, tinha, né, vários programas, assim. E tinham assembleias imensas, onde praticamente se decidia o setor audiovisual catarinense, assim, os editais, quais as diretrizes. Eu lembro muito bem quando foi uma briga épica, que era bem a transição dos 35mm para digital, que uma parte queria que para concorrer à longa, o entrante, né, o proponente entrante deveria ter um curta em 35mm. E eu fui uma das que se levantou e falou que não, que isso é proteger um segmento, né, um grupo de pessoas, que nem todo mundo podia ter feito um curta em 35mm. E aí, dentro desses espaços de assembleia, eu fui entendendo que, calma, eu preciso estar nesses espaços. Porque tem pessoas ocupando esses espaços e essas pessoas vão defender os seus interesses. Eu preciso estar lá para defender os meus interesses e de quem é parecido comigo, né? De quem tem a mesma experiência, de quem está entrando, as mulheres, enfim. Então, esse foi o meu primeiro contato.
depois a gente teve aqui os 2 sindicatos, né? Santa Catarina é diferente dos outros estados, porque a gente tem 2 sindicatos próprios, digo, únicos, né? Porque Sindicato dos Trabalhadores tem o Sindicine, tem o STIC, que são sindicatos interestaduais. Eles atuam em vários estados. Sim. Nós temos um sindicato próprio, que é o Sintracine, que é só Santa Catarina. E temos também o sindicato patronal, que é o Santacine, onde agora estou vice-presidenta, que é onde estão filiadas as produtoras, né, as empresas produtoras. Aí comecei a participar também da vida desses sindicatos, primeiro quando eu entrei no mercado como montadora, né? Então eu trabalhei como associada ao Sindicato dos Trabalhadores, como montadora. Assim que eu criei a Novelo Filmes, eu fiquei me perguntando, puxa, acho que por mais que eu não me sinta patronal, vou ter que ir para o patronal, né? Porque agora eu vou começar a empregar as pessoas nos projetos e tudo. Então, minha relação, por mais que a Novelo seja uma produtora muito pequena, é mais coerente que eu entre no sindicato patronal. E participei, né, dessas ações e com a implementação do Sistema Nacional de Cultura, com mais força ali a partir de 2003, tal. Aí teve a segunda grande Conferência Nacional de Cultura em 2013, com uma cartilha de como os municípios poderiam se organizar nas suas instâncias de Conselho Municipal de Política Cultural, de fóruns, câmaras setoriais, né? A partir dali, eu começo a frequentar o Fórum Setorial do Audiovisual de Florianópolis. E a partir de 2017, eu meio que tomei a frente desse fórum, alinhado ao Sistema Nacional de Cultura, né? Tem os fóruns estaduais e os fóruns municipais. Aí tem vários estados do Brasil são organizados, bem organizados. Tem o Fórum do Audiovisual da Paraíba, Fórum do Audiovisual de Pernambuco, enfim. E Florianópolis se destaca porque não tem catarinense, tem o de Florianópolis. Ah, interessante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, se você tem contato com outras entidades, associações, organizações em outros estados, se existe uma comunicação e uma troca. Existe. Dentro do Sistema Nacional de Cultura, com essas entidades, que não deixam de ser entidades mais governamentais, né? Porque os fóruns ou câmaras, né, municipais, elas estão alinhadas ao Conselho Municipal de Política Cultural, que é uma diretriz. Os municípios ou estados que aderem ao Sistema Nacional de Cultura precisam ter essa estrutura de Conselho Municipal de Política Cultural. O ideal é que cada um tenha o seu Fundo Municipal de Cultura, enfim, é uma cartilha de diretriz. Quem quiser conhecer mais, tem o site do Sistema Nacional de Cultura, do SNC, que é um desenho lindíssimo, lindíssimo, que é algo que vem sendo gestado desde que o MINC existiu, na verdade. Né? Década a década foi se aperfeiçoando. Aí eu tenho contato, sempre tive contato com os fóruns daqui do estado, né? Fórum de Itajaí, Fórum de Blumenau. E a gente sempre procurou saber como é que estavam os fóruns nas outras cidades, né? E outros estados. Nos outros estados eu conheço mais os fóruns estaduais, que daí estão alinhados ao Conselho Estadual de Política Cultural. Cada fórum ou câmara organizada tem uma cadeira dentro desses conselhos, que é eleito um conselheiro titular e suplente. Hoje eu sou atualmente conselheira titular do audiovisual em Florianópolis. Né? Isso tudo é importante porque a gente vai falar da Lei de Emergência Cultural e toda essa ramificação dos conselhos municipais de política cultural, conselhos estaduais de política cultural, e suas câmaras e fóruns setoriais, tudo isso é muito importante para se falar da Lei de Emergência Cultural. Mas, assim, além disso, eu estou em constante diálogo, especialmente há um ano atrás,
com as principais entidades do país, porque eu represento a API dentro de um grupo que tem pessoas assim, tem o CICAV está presente, a Abrace, a APACE, né, Associação Paulista de Cineastas, a APAN, Associação dos Profissionais do Cinema Negro, entidades de preservação, entidades de distribuição, várias entidades, né, de segmentos ou regiões, CONE, né, que é a Conexão Nordeste Centro-Oeste, FAMES, que é Minas Gerais, Espírito Santo e Sul, várias entidades, acho que tem umas 30 pessoas naquele grupo, cada uma representa uma entidade diferente, e eu entrei lá como API, porque a API, ela é uma entidade hoje, uma das principais entidades do país, certamente uma das mais combativas e mais presentes no Congresso, nas pautas dos parlamentares. Hoje em dia é difícil alguém ali no Congresso que não saiba o que é, pelo menos, a API. Isso é um grande feito, assim. E a API surge no contexto de 2018, quando a Ancine foi tomada por uma mudança muito bruta, drástica de política, né, que acabou privilegiando empresas maiores e mais estabelecidas, assim, há mais tempo, digamos, no setor. Ou seja, pequenos produtores, estreantes, entrantes se ferraram, né? Nesse contexto surge a API, simbolicamente, através de uma carta lida no palco do Festival de Brasília de 2018, por vários cineastas do país todo, que subiram ao palco e leram um manifesto lindíssimo, dizendo por que surge a API, né? Aí criamos uma diretoria provisória, alguns GTs, e 2018 foi aquele bombardeio de coisa, né? E ano eleitoral, aquela loucura. E acabou que a gente só teve uma diretoria oficialmente eleita mesmo em março de 2019, que é quando eu entrei, foi uma chapa única. A própria diretriz da criação da chapa virou a diretriz da API, que são 5 pessoas na direção, uma de cada região do país, buscando a horizontalidade. Assim, a API ela não tem uma presidenta ou um presidente, ela tem 5 direções regionais e cadeira para 3 conselheiras, que são mulheres hoje, né? A nossa direção é majoritariamente de mulheres. E é um trabalho aí, já passou um ano de diretoria, né? E nesse um ano a gente tem quase 200 empresas produtoras no Brasil inteiro, produtoras até nível 3 da Ancine, que significa que a Ancine tem uma classificação de 0 a 5, pouquíssimas empresas são nível 5, e nós compreendemos aproximadamente 90% das produtoras do Brasil, se considerarmos o número de produtoras até nível 3, né? Então, a API representa uma pá de gente, tocando em miúdos, né? Porque, assim, além das pessoas que são associadas na API, muitas produtoras que ainda não são, se identificam conosco e usufruem da nossa luta, né? Porque a gente sempre insiste na pauta das produtoras entrantes, da produção independente, da descentralização, da democratização, tanto do acesso aos recursos para produzir, quanto do acesso ao produto final. Enfim, várias coisas, né, que a gente vem defendido e temos conquistado algumas coisas, inclusive o que versa aqui sobre o audiovisual na lei, no PL 1075, que é a Lei de Emergência Cultural. Isso aqui é o seguinte: nós, da diretoria da API, nos reunimos com o deputado Tadeu Alencar, que é o presidente da Frente Frente Ampla Mista de Defesa ao Cinema e ao Audiovisual Brasileiro do Congresso. Nos reunimos com ele e passamos o PL a limpo ali, falamos, olha, a gente sente falta do audiovisual. Tipo aqui, né,
auxílio emergencial, editais e espaços culturais, né? Manutenção de espaços culturais. Agora, quem for procurar o texto que vai para aprovação terça-feira, vai ver que tem produtor audiovisual entre os espaços culturais. Isso é uma demanda da API, que foi levada ao deputado. Então, a gente faz muito esse trabalho de congresso. A gente tem os contatos com senadores, a gente tem contatos com parlamentares, a gente já tomou iniciativa de muitas cartas, não só de repúdio, agora a carta de repúdio está em baixa. Não só carta de repúdio, mas assim, cartas solicitando ao Senado, que, por exemplo, a questão da derrubada do veto 62, que é o veto do presidente, me dá um negócio, foi isso, do presidente Jair Bolsonaro, a lei do audiovisual e ao Recine. Ele vetou, a gente está sem lei do audiovisual por causa do veto 62. A API pegou, fez uma carta super trabalhada, cheia de dados e estatísticas, e levamos para o grupo das entidades, conseguimos uma grande adesão de entidades, foram diversas, mais de 30 entidades assinaram, e aí a gente conseguiu, até que o senador Dário Berger, daqui de Santa Catarina, que é um dos gabinetes que eu tenho conseguido um diálogo, a assessoria dele é muito boa, muito atenta, conseguimos que ele fizesse esqueci o nome disso agora, um parecer pedindo a suspensão do veto 62, né? Então, assim, quando tu começa a entender a estrutura, né, do Estado, a estrutura, a organização das instituições, o caminho ele fica muito mais claro. E a gente começa a perceber por onde temos que agir, qual que é a melhor estratégia, né? Temos também a grande maravilhosidade de termos duas pessoas da diretoria no Distrito Federal, que é a Dani Marinho e a Ila Gomes. A Ila participa muito de atividades dentro do Congresso, vai muito nos gabinetes, executa um papel, ouso dizer, pedagógico lá dentro, né? Explica por que a gente é o setor e tal. Eu fico mais no controle de voo nesse sentido, né? Fico daqui, ligo, inclusive nunca saí do aeroporto de Brasília, nunca estive na cidade de fato. Então, cada uma tem o seu papel ali dentro, digamos, né? Tem a Carla Francini, que já participou, inclusive, como membro do comitê gestor, então traz uma experiência riquíssima para dentro da PI. O Douglas Duarte, que mora no Rio de Janeiro, enfim, é da Abrace também, tem contato direto com um monte de gente. Tem o Fernando Sektovic em Belém, que já é muito importante, porque está no Cone, está no Norte. Tem o Felipe Guimarães, enfim. A Raquel Valadares, que está em São Paulo, que tem articulado muitas conversas ali entre as entidades paulistas, com a SPCine junto. Então, acabou que a diretoria vem funcionando. E, claro, as associadas também. Cria GT, participa, mobiliza. Porque as associações, assim, a gente não oferece serviço. Eu não estou sendo paga para criar boletim de informação ou, sei lá, ser assessora parlamentar. Eu estou à frente de uma entidade que, na verdade, todo mundo tem que se mobilizar, né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Cíntia. Me corrija se eu tiver... Bom, antes de fazer essa pontuação, a minha produtora também faz parte da PI, eu sei, a Novelo faz parte. O Rafael apareceu aqui falando da Dédalus. Queria saber se tem mais alguém que está assistindo a gente que faz parte da PI, só para a gente entender quem é o nosso público por aí. E me corrija se eu estiver errada, você falou sobre o veto, mas para poder chegar a esse ponto de ser vetado, teve todo um trabalho anterior para conseguir aprovação no Congresso e no Senado, e o API teve um trabalho muito importante nesse sentido, não? O veto,
o veto 62, na verdade, veta a nossa lei, impossibilita a nossa lei de funcionar. E esse veto é ruim para a gente tem que derrubar o veto. Essa é a nossa função. Enquanto setor, enquanto entidades unidas, é derrubar o veto 62, que é o que veta o funcionamento da lei do audiovisual. A lei do audiovisual, para quem não sabe, é como se fosse digamos, a antiga lei Rouanet, só que só para o setor audiovisual, de uma forma muito mais simplificada e muito mais interessante para quem trabalha com audiovisual. Então, esse veto é uma coisa muito ruim para nós, e a gente já tinha sinais indicativos de que era interesse do presidente vetar, né? Assim, não há motivos para que se vete. O motivo alegado por ele foi a questão de estourar o orçamento, enfim, mas não tem nada a ver. De não prever o teto, tipo, que a lei ela não dá um limite assim de captação, que isso poderia pôr em risco a arrecadação fiscal do governo, né? Porque essa lei funciona por dedução fiscal. A empresa, do X% que ela pagaria ao governo, ela opta por aplicar esse percentual no projeto. Mas isso aí é uma falácia, uma grande falácia, é só pegar números, esse teto nunca foi atingido. A gente nunca vai ser um problema fiscal para o governo, entendeu? Isso aí é algo, é uma desculpa muito grande para vetar a lei, apenas isso. Assim como a questão da cota de tela, que também não foi renovada, que é uma política pública implementada desde os anos 30 do Brasil, que tem esse histórico lá atrás, quase do início do século XX, e também não foi renovada a cota de tela. E aí, para quem é desinformado, e um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é a desinformação, é a guerra cultural, e a desinformação é uma das maiores armas da guerra cultural, é justamente colocar todas as políticas públicas, ou melhor, a mamata, como gostam de chamar, do audiovisual, é como se fosse uma coisa de agora, do Lula, da Dilma. Isso é uma grande mentira. A cota de tela vem dos anos 30, a Embrafilme foi criada na ditadura militar, nos anos 60, a lei do audiovisual veio no governo Itamar Franco, a Ancine surge no governo FHC, o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, sim, surge no governo Lula. Agora, vamos combinar que é uma política pública secular de incentivo ao desenvolvimento do setor audiovisual neste país, porque o nosso setor é estratégico. É estratégico. A gente contribui muito para o desenvolvimento econômico, a gente gera 300 mil empregos, a gente já estava gerando uma massa salarial mais alta que a do turismo, a gente já estava gerando mais renda que os setores têxtil e farmacêutico, isso dados de 2014, e a gente vinha fazendo um crescimento econômico de 8,8% ao ano, índice inclusive superior a países como China. Então, assim, somos estratégicos, além de estarmos trabalhando com cultura, com identidade. Não é à toa que nós temos uma agência nacional própria, assim como a aviação, assim como os alimentos, né? Então, assim, o cinema, o audiovisual, que né, antigamente a gente usava mais cinema, hoje, de uns anos para cá, se usa mais audiovisual, porque daí a gente coloca aí também games, por exemplo, né? Que é todo um segmento do audiovisual que vem ganhando muito peso, especialmente aqui no meu estado, Santa Catarina, tem bastante gente desenvolvendo game. É uma indústria enorme, né? As pessoas não têm noção do tamanho da indústria do game. Enorme. Então, por isso se usa mais audiovisual, né, hoje em dia. Mas, enfim, é um setor que ele é altamente estratégico e ele não é uma questão, assim, é tão absurdo essa perseguição ideológica no sentido de colocar tudo como se fosse algo novo,
mamata do governo petista, isso assim, além de ser perverso, é mentiroso, não corresponde aos fatos. Então, assim, um grande papel de nós, enquanto entidades do audiovisual, além de estarmos no front, né, e cada dia uma bomba diferente, né, e lutando para não perder o que está sobrando dia após dia de desmonte, é papel nosso também informar as pessoas, né? Eu brinco que é pregar a palavra do audiovisual brasileiro, né? Eu sempre falo isso. Gente, chega a hora de pregar a palavra do audiovisual brasileiro. E uma coisa que funciona muito, que eu percebi, porque acabo tendo que conversar com políticos de todas os lados, todas as ideologias, é justamente isso, o histórico das políticas públicas. Dizer que política surgiu em que ano. Quando você traça esse histórico, eu fiz um discurso na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Fiz como representante de setor. E foi um discurso difícil, porque há uma semana atrás eu estava num embate feroz com um dos deputados daqui, que é um deputado muito conservador, ultraliberal, que ele estava pregando contra a cota de tela. Foi naquela época dos Vingadores, que os Vingadores entraram nos cinemas e ocuparam quase 100% das salas, né? Chegou, em algum momento, a ocupar 98% das salas, se eu não me engano. Uhum. Então, e estava aquele rolo, porque a cota de tela justamente não estava funcionando, não tinha sido renovada. E eu estava explicando para ele, eu não sei porquê também, alguém me chamou, tá rolando um bafo na página do deputado, vai lá e fale. As pessoas me chamam para confusão. E eu fui lá tentar explicar para os eleitores dele, para a base dele, para ele mesmo, que a questão da cota de tela, assim, como é que eles falam em liberdade econômica? Se tu chega digamos, no supermercado, tá? E só tem um produto. Só tem digamos, café. Já porque hoje é o Dia Nacional do Café, né? Ou Mundial, não sei. Café. Digamos que só tenha café americano nas prateleiras, tá? O café do Brasil é muito bom. É muito bom. Mas só tem café americano. Aí, qual é a tua liberdade de escolha? Me diga. Se só tem um tipo de café para vender. É a mesma coisa filme. Eu não sei como é que esses liberais não entendem isso. Qual é a liberdade de escolha quando você não tem escolha, né? Então, esse discurso de que brasileiro não gosta... E essa de que brasileiro não gosta de cinema brasileiro, isso já mudou, né? A gente tem as bilheterias gigantescas. As pessoas realmente... não lembro que filme que foi... Se foi Minha Mãe é uma Peça 2. Eu tô aqui agora... acho que eu tô lembrando agora de algo que aconteceu aqui no interior de Minas. As pessoas chegavam e tava lotado, ficavam na fila e de repente tinham que voltar no dia seguinte, porque estava esgotado. Gente, isso a gente nem vê nem com Vingadores aqui no interior, pelo menos. E olha que coisa incrível. Sim, porque justamente... Não cola mais, porque com o avanço das políticas públicas fomentando o cinema brasileiro, a gente conseguiu ter mais cinema brasileiro na tela e geramos esses indicadores que comprovam que sim, a sociedade brasileira gosta de se ver na tela, gosta de se reconhecer na tela, né? E assim, vamos combinar, não poderia ser diferente. Olha a audiência das telenovelas. Desde que existe sistema brasileiro aqui de rádio, televisão, como é que com a audiência que tem as telenovelas, o brasileiro não ia gostar de ver filme brasileiro? Ninguém compra esse discurso. A questão aí vai lá a família brasileira no shopping, chega lá, tem 3 filmes de super-herói, um romance que veio junto no pacote, né? Porque também tem isso, né? Os exibidores acabam comprando pacotes.
das distribuidoras. Sempre vem algum meia-boca junto que tem que exibir. Aí, como que o público vai saber que até gosta de cinema brasileiro? Né? É difícil. Então, é esse tipo de conceito que eu tenho, muitas vezes, tem que desmistificar na cabeça de pessoas que, querendo ou não, estão mais dentro desse universo de direita, extrema-direita e, né, ultraliberais, que acabam tendo uma posição, inclusive, que para mim demonstra que também não entendem nada de liberalismo. Tipo, parece que eles não entendem nem da política que eles dizem seguir, da liberdade econômica, né, da liberdade de escolha, nem de comunismo, nem de política cultural. Parece que, muitas vezes eu tenho a sensação de que é apenas a birra da perseguição, ou de se mostrar contrário, ou de enfim, não posso aceitar cinema brasileiro, senão eu serei comunista. Especialmente nesses tempos de polarização, onde quem fica em casa é comunista e quem vai para a rua, tipo, quem toma cloroquina tem fé em Deus e é nacionalista. Entendeu? A gente está vivendo um tempo tão louco e de conceitos tão confusos e utilizados de má fé e distorcidos perversamente, que de fato assim não é fácil estar lutando por política pública cultural nesse momento. Não é. Cíntia, eu vou te interromper mais um pouquinho. São quase 20 para as 11 agora, passa muito rápido. E eu queria que você entrasse na questão do projeto de lei que vai ser votado na terça-feira. E, enquanto isso, se surgir alguma pergunta, mandem aí, quem está online. E, principalmente, vamos nesse movimento de sermos didáticas, como que as pessoas podem fazer pressão. Eu sei que no nosso setor já está, me parece estar bem divulgado, mas nunca é demais falar mais sobre isso. Queria sair dessa live aqui com todas as pessoas que estão online nos dizendo que enviaram e-mails para todos os deputados do seu estado. Enfim, vamos ver o que a gente consegue aí com essa fala sua e com mais assim, esse espaço para falar dessa questão. Inclusive, a Vânia falou exatamente isso. Como podemos contribuir para pressionar o projeto de lei? Além de enviar e-mails para os deputados, muita gente não enviou ainda. O que mais a gente pode fazer? Bom, uma coisa que é muito importante é aproveitar esse momento para conhecer as estruturas da sua cidade e do seu estado, os seus conselhos municipais ou estaduais de política cultural e entender se está sendo provocada alguma ação por parte desse conselho. Os estaduais estão bem engajados, né, até porque é mais fácil de controlar, né, são menos conselhos. Os municipais, talvez alguns ainda precisem de alguma ajuda. Então é importante saber como é que está a campanha em cada conselho municipal de política cultural para pressionar, porque alguns conselhos podem estar com alguma estratégia já definida, né? Porque, por exemplo, esses deputados e deputadas que habitam o Congresso Nacional, eles vêm de alguma cidade. Eles não brotam em Brasília. Então, eles vêm de algum lugar do Brasil, às vezes municípios muito pequenos. E via os conselhos municipais de política cultural, talvez já se entenda como pressionar essa pessoa específica. E cada voto é um voto, né? Então, tem que entender de que forma, além de mandar e-mail geral, né, eu já fiz isso pela API, fiz isso por mim, enfim, manda e-mail geral. Né? Isso aí, quem entrar na rede social da API, que é a API Audiovisual BR, tanto no Facebook quanto no Instagram, vai ver que tem cards com vários links ali, que tem lista completa de contato, tem uma lista que é só o e-mail, assim, que você pode copiar e colar em 2 blocos, coloca ali no CCO, em 2 e-mails que você manda, você envia para todas as caixas ali do Congresso. Então, esse é um jeito.
Mas também é importante pressionar os deputados federais do seu estado, porque aí existe um grau de proximidade maior. Uhum. Né? A probabilidade de um deputado escutar um eleitor do seu próprio estado, né, é maior do que de uma pessoa aleatória. É maior. Isso você pode fazer sozinha, assim, pega a lista dos deputados, né, eleitos, vê. E assim, gente, eu sei que sempre tem alguém que conhece alguém. Sempre. Então, assim, se você puxar, não tem os 6 graus lá de separação do Kevin Bacon, você tem 6 graus de separação com alguém que está lá no Congresso. Menos, inclusive. Então, puxa alguém, pergunta no conselho, alguém tem contato, alguém... às vezes tu consegue mandar, inclusive, um zap para um deputado desse, uma deputada dessa. Sabe? Tem que pegar um WhatsApp dessa galera e mandar. Se quiser mandar... tem várias artes prontas, bem legais, no @ Lei Emergência Cultural, também tem muito material sendo divulgado ali. Mas basicamente é isso, é você agir sozinho, mandando os e-mails e tal, tentando saber quais são as estratégias dos seus fóruns municipais e conselhos municipais de cultura. Às vezes, sei lá, às vezes algum conselho fala, gente, vamos pressionar todo mundo na mesma hora. Não sei, pode ter alguma estratégia desse jeito sendo criada, né? Então, é bom estar alinhado, né? E também, assim, é importante todo mundo entender que apoiar esse PL não é só porque trabalhamos no setor cultural. É porque cultura é a soberania de um povo. A partir do momento que a gente apoia esse PL, a gente está apoiando a sociedade brasileira, o que compõe o país, que é uma cultura. Né? O que é um país sem cultura? Não é nada. Nada. Simplesmente nada. Porque, inclusive, isso é interessante, né? Procurar falar com gente de fora da bolha, tá explicando por que é importante mandar e-mail, pressionar, né? Vai que você tem aquele tio lá que conhece um desses, que é amigo do cara que joga bocha com um desses deputados quando ele vem para o interior. Enche o saco deles. Se você acha que você não tem influência política, pode ser que não tenha, acha alguém que tenha. E cria esse telefone, cria essa rede, cria esse telefone para chegar nessa pessoa. Por que é importante? E é uma oportunidade da gente se voltar para a cidade, né? Para o nível municipal. A gente às vezes fica pensando muito em atuar lá em Brasília, enquanto a gente teria aliados muito fortes aqui. Exatamente. E muitas vezes a gente não sabe nem quem são os vereadores, não conhece. Né? A grande chave para a mudança da política no país são os municípios, que é onde a política encontra as pessoas. É onde a gente convive com as decisões políticas, é na esfera municipal. Não tem legislativo mais importante, que tenha mais impacto na nossa esfera do que o municipal. A gente está vendo aí o exemplo da quarentena e das regras, né, da flexibilização, como é que funciona. O município, ele não abre mais, mas ele tem autonomia para fechar mais, se ele quiser. Esse é o poder do município. Então, também é importante conseguir moções da Câmara Legislativa, moção de quem está na prefeitura. Né? Aqui em Floripa deve sair amanhã uma moção de apoio da Câmara Municipal, de apoio à aprovação, de apoio ao PL e à aprovação que esperam que aconteça terça-feira, né? O Estado aqui, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já teve moção, já faz aí o quê? Umas 2, 3 semanas, desde que o PL... Porque o PL 1075, ele é um projeto de lei da Benedita da Silva. A este PL foram apensados outros PLs, outros projetos de leis que também versavam sobre auxílio à cultura, né? Auxílio emergencial. Então, acabou que são 7 PLs, acredito, apensados num só, que aí sempre pega o número do primeiro projeto de lei submetido, que é o 1075 da Benedita.
A Jandira Fegali é relatora. E aqui a deputada Luciane Carminati, nossa deputada estadual aqui em Santa Catarina, é do PT também. E lá atrás, antes mesmo de pensar tudo, ela já tinha proposto uma moção de apoio à aprovação desse projeto de lei, conseguiu votação dentro da LESC, só a base ultraliberal lá e tal que votou não, mas a moção foi aprovada. E o que acontece? Essa moção ela é enviada para os senadores, para a bancada catarinense, para o presidente o Rodrigo Maia, porque daí eles, calma, a Casa Legislativa do Estado tal está pedindo para aprovar. E veja, uma coisa muito inteligente, é muito estratégico, porque além de ser eficaz, é muito inteligente. No PL 1075 foi apensado um PL, esqueci o número agora, mas que dizia que era para distribuir para os municípios a renda. Essa verba que pretende ser retirada do Fundo Nacional de Cultura, que tem mais de 2 bilhões de reais não utilizados, se considerar o superávit anual, né, dos anos que não foram utilizados, a ideia é pegar esse dinheiro, em vez de distribuir via qualquer mecanismo do governo federal, tipo um cartão da Caixa, como a gente está vendo aí, esse PL da Lei de Emergência Cultural vai dividir pelos municípios e pelos estados. 50% do total da verba vai ser dividida para os estados e Distrito Federal, obedecendo critérios da divisão dos estados de acordo com o Fundo Nacional dos Estados, 20%, e outros 80% de acordo com o governo local. E 50% para os municípios. Então, quem vai gerir, de fato, o grande montante dessa grana são os entes regionais. Né? E uma coisa que eu falei na reunião com o deputado Tadeu Alencar, quando teve reunião com a diretoria da PI, que a gente pediu a inclusão de empresa de produtora, né, de cinema, como estabelecimento de cultura para receber um auxílio, um subsídio para manutenção de sede, eu falei para ele que o que tem que cuidar, isso tem que estar na diretriz da distribuição, é que não fique só para o executivo de cada município ou estado distribuir essa renda, que isso passe pelos conselhos de política cultural, para que inclua a sociedade civil organizada na discussão, nas diretrizes né, que vai distribuir esse dinheiro. Porque esse dinheiro, ele é um auxílio emergencial. Ele não é um dinheiro para uma prefeitura que nunca fez nada da cultura criar um edital agora. Assim, sendo que essa cidade mal tem trabalhador de cultura. Os entes municipais e estaduais, eles precisam garantir que esse dinheiro chegue em quem trabalha de fato com cultura, em quem tem o setor cultural como sua fonte de renda. Aí que está um grande desafio, e é isso que, uma vez aprovada a lei, que eu espero mesmo que se aprove terça-feira, o grande desafio é a gente que participa, né, das entidades, dos conselhos e tudo mais, fiscalizar como é que vai se dar a distribuição desses recursos. Ufa, eu falo pra caceta, né? Meu Deus. Demais. A gente tem 10 minutos. Eu queria trazer enfim, aproveitando que você é a Cíntia, diretora do Baile, e por conta dessa história de mandar e-mail para deputados e tal, eu fiquei fuçando ali no site da Câmara e, enfim, vamos ver aqui quantas deputadas mulheres tem no meu estado, né? 4 mulheres, de 56 deputados. E então vou ver aqui quantas mulheres existiram desde a primeira legislatura, lá em 1959, que é o que eles computam. Foram 263 mulheres, sendo que a legislatura atual são 79.
Ou seja, de 2018 para trás, assim, é tudo muito absurdo. E quando você pensa que isso, só para dar uma dimensão, né, que esse número para os homens são 4.298 deputados nesse período e 263 deputadas. A gente é metade da população, não tem como, de fato, as coisas, a gente conseguir alguma coisa desse jeito. Se a gente não está nesses lugares. Eu não consegui ainda ver nenhum tipo de pesquisa a nível municipal. Mas, enfim, eu queria que você falasse 10 minutos, olha o que eu fiz com você. Brevemente sobre isso, sobre o seu filme, que seu filme fala sobre isso também, para encerrar falando dessa participação das mulheres e como boa parte a gente tem visto a importância das mulheres se posicionarem politicamente nesses últimos anos. Quanta coisa saiu do lugar pelo empurrão das mulheres. Enfim, só isso, em 9 minutos que eu quero de você. Em 9 minutos eu resumiria com uma frase que é vote em mulher, né? Mas enfim, aí também a gente cai naquela coisa de que não basta ser qualquer mulher, né? Porque dentre essas mulheres já eleitas para o Congresso, quantas estão ali representando bancada ruralista, né? Enfim, tem muita mulher de bancada ruralista. Enfim, é muito problemático, né? Tudo, assim, as representações e o próprio sistema eleitoral dentro deste país contribui para isso, essa representação não funcional, digamos assim, né? Privilegiando muito uma mesma classe de pessoas. Olha, como a gente está vendo aí, trabalhando, né, pela defesa de políticas públicas do setor, assim, como é importante ter nesses espaços de decisão e de poder pessoas que entendem do nosso setor, ou que pelo menos compreendem que a cultura é fundamental, né? Pense nisso também colocado do ponto de vista feminista, né? É muito diferente uma legislação que verse sobre a mulher, por exemplo, a questão do aborto, né, que é um tema bastante sensível dentro da esfera, tanto especialmente da legislativa, né, mas tanto no poder, tanto no Congresso quanto no Judiciário. Enfim, é muito doloroso ver aquele monte de homem opinando sobre o nosso corpo, sobre as nossas decisões. Eu acho que o aborto é algo mais emblemático, assim, de tudo isso. Porque é uma pauta que, felizmente, vem avançando de forma progressista em diversos lugares, pouco a pouco, mas vem, né? A Argentina deu um grande salto nos últimos tempos sobre isso. E é uma pauta que, assim, você olha para o Congresso brasileiro hoje, você acha que uma pauta dessa passa? Olha para o Supremo, para o próprio STF, né? Inclusive, eu estava num debate sobre... Era na CAU, a Confederação de Arquitetura de Santa Catarina, um negócio assim. E aí elas estavam falando justamente disso, de quem que ocupa os cargos de poder, de decisão, né? E aí uma delas trouxe isso, assim, que, por exemplo, no sistema judiciário, você vê um monte de mulher trabalhando nos fóruns. Um monte. Agora, quantas são desembargadoras? Quantas são juízas? Quantas são ministras? Né? Então, não adianta. Enquanto a gente não estiver ocupando esses espaços, vai ser muito difícil. Muito difícil. Aí, de uma eleição em eleição, o que a gente pode fazer? Criar novas lideranças, né? Incentivar novas lideranças e debater a exaustão, desconstruir pensamentos, né? O que eu falo de pregar a palavra do audiovisual brasileiro é pregar a palavra do feminismo também. Em cada oportunidade, desconstruir, é tudo assim.
O meu pai foi ver o corte final do baile na ilha de edição. Ele parou e falou dele: Nossa, é muito homem naquela parede, na galeria dos ex-presidentes. Eu nunca tinha me dado conta disso. Por isso que tua cena dura bastante, né? O plano dura muito, né? Que é para quem não se deu conta ainda se dá conta, deu exatamente. Porque é isso. Essa galeria sempre teve lá, mas quantas pessoas param ali e pensam: Isso está muito errado. Isso tem que mudar. Né? E temos que ser fortes, porque daí quando, por exemplo, né, Marielle eu conheci aqui em Floripa, né, pessoalmente, porque eu faço parte da Partida, que é um movimento para ter mais mulheres na política, e fizemos uma reunião da Partida aqui em agosto de 2016, um ano antes dela falecer, dela ser executada, digo. E um dos grandes desafios com mulheres de toda parte do país, a pauta era como fazer mais mulheres entrarem na política, justamente. Né? E a gente estava ali com a Marielle, um símbolo, assim, né, eleita, marchou com a gente aqui na Marcha Mundial das Mulheres, que reuniu 10 mil mulheres aqui na cidade, no centro, e, né, infelizmente, aconteceu essa grande tragédia, esse crime. É saber que a gente está em risco. Quando a gente se coloca em uma posição assim de fronte, né, a gente está querendo mudar muitas estruturas, muitos paradigmas. E não é fácil, não é seguro, mas se a gente não fizer, né, Marília, assim, a vida é só uma, a vida passa muito rápida, assim, eu acho que cada um de nós tem que pensar numa maneira de deixar o mundo melhor para quem for ficando, né? Porque senão, onde é que a gente para? E se não formos nós, mulheres, que nos colocarmos à frente dessa luta, não vão ser os homens que vão colocar... Exatamente. Isso que eu já aprendi, assim, cara, tanto como militante da cultura, ativista, né, cultural, quanto feminista, o negócio é o seguinte, ninguém vai te dar mala de graça. O governo não vai chegar e vai falar: olha esse edital maravilhoso, com, sei lá, milhões aqui para você fazer seu filme. Não. Ninguém vai chegar e falar: olha, mulher, agora você pode ter um aborto seguro, com acompanhamento de psicóloga, assistente social. Ninguém vai falar isso. Mas é engraçado que as pessoas têm essa impressão, né? As pessoas têm essa impressão que as coisas simplesmente aconteceram assim. Né? Exatamente. É muito... Por isso que o nosso papel enquanto comunicadoras também é esse. É de afirmar constantemente que tudo é uma luta. Assim, que as coisas não se... A Ancine, de onde veio, não teve sempre aí. Os editais de onde vieram, é tudo uma luta. E uma luta nossa de reivindicação do setor. Assim como é das mulheres, fazendo esse paralelo, né? Uhum. É uma luta de classe. Uhum. Que a gente reivindica, constrói. Claro, tem parlamentares amigos, digamos, né? E, enfim, tipo, todos esses parlamentares que estão criando o PL. Claro, mas assim, se não tiver um setor reivindicando, essas coisas não vão acontecer. Não vão. Por isso que é importante pressionar. Espero que todo mundo que esteja vendo e acompanhou e já saiu, enfim, que se prepare, porque amanhã vai ser um dia de descobrir telefones dos seus deputados, mandar zap, mandar tudo, mandar áudio, pressionem, porque é preciso que eles entendam, para que pelo menos eles se sintam constrangidos ao dizer não. É isso. É isso. Obrigada, Cíntia. Eu sou muito saudade. Saudade mesmo. Ah, a gente precisa chamar você para outras lives falando sobre esse universo, porque eu acho que a gente tem que falar muito mais. Muito Sim. mais, muito mais. As pessoas entenderem exatamente isso, que nada veio de graça. Muita gente lutou, teve muita articulação política. É muito importante a gente continuar falando. Vou pensar aí num novo tema nesse universo para a gente conversar. Pode Obrigada. chamar, eu mato a saudade. Então é isso.
todo mundo que está online acompanhando, vai lá, mandar os seus e-mails e é isso. Obrigada a todo mundo